O que importava para essa criação era a sua própria realização, era a sua satisfação, era o seu desejo, o seu prazer suprido. Mas veja bem, esse Criador fez a sua criação de forma egoísta. Ele jamais perguntou se essa criação queria vir a existir. Ele jamais perguntou a essa criação se eles concordavam com esse pensamento dele. Esse Criador, ele tinha essa propriedade déspota. Ele punia e destruía aqueles que fugiam do seu querer. Ele destruiu cidades, ele ceifou vidas, porque eles se recusaram a seguir aquilo que ele estipulou. A criação se voltou contra o seu Criador, não concordava com o estilo que ele sonhava para eles. E ele queimou cidades, puniu pessoas por seus pecados incontáveis. Sim, uma crueldade marcada por ferro e fogo. E muitos, por essa razão, odeiam o seu Criador. Porque ele é egoísta. Porque ele não perguntou se você quis ser criado. Porque ele não perguntou se você concorda com aquilo que ele estabelece para a sua vida. Essa é a primeira carta que vocês recebem. A segunda carta vai dizer o seguinte. Preste atenção no conteúdo. O Criador, pelo contrário, ele é muito apaixonado por nós. Ele tem desejo de nos ver sorrir e ama a nossa realização e satisfação. Ele prega a alegria, a paz, a aceitação, a liberdade e o bem-estar. E claro, isso significa que você pode ser como você é, como você deseja ser, como você sonha ser, fazendo o que você sonha fazer, do jeito que você sonha fazer, independentemente, porque o Criador te apoia. O Criador te entende. O Criador, ele é misericordioso. Então, ele está do seu lado. Você tem desejos incultos? Não fique pressionado por causa de religião. Não fique pressionado por causa de uma igreja, por causa de o que dizem, por causa dessa história de julgamento, de juízo, essa história pesada. Não. Não se prenda a isso. Sinta o abraço de Deus amoroso e liberte-se dessa amarra. Ele te sustenta, te apoia e prioriza os seus sentimentos. É isso que Deus faz. Ele prioriza você e o que você está sentindo, e o que você deseja, e o que você acha que tem que ser. Deus prioriza porque Ele ama. Deus é amor. É isso que a segunda carta diz. Agora, o que há em comum entre essas duas cartas? A primeira, vocês ouviram sobre o Deus punitivo, o Deus cruel, o Deus déspota, que ele vai punir você pela sua postura, por causa do seu pecado, sendo que ele nem deu a opção de você concordar se aquilo devia ou não ser pecado. Ele não te chamou numa reunião espiritual antes de te criar e falou: olha, antes de eu te criar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que isso aqui devia ser pecado? Você acha que você devia ser condenado se você saísse desse padrão aqui? Ele não te perguntou, e ele te criou, e ele te puniu quando você agiu diferente disso. Esse é o Deus da primeira carta. O Deus da segunda carta, não. Ele te apoia. Ele te criou para ver a sua satisfação. Ele te criou para ouvir o seu desejo, para ouvir a sua súplica, para ouvir o que você tem em mente e para apoiar você em tudo que você fizer. Tudo que você fizer, ele vai falar: não, filho, minha misericórdia é suficiente para você, a minha graça te basta, vai em paz. Não se preocupe com esse estilo de vida que você está levando. Eu estou te guiando, eu estou contigo, eu já te salvei. Eu morri numa cruz, eu te salvei, você está liberto. É isso que diz a segunda carta. Agora, o que há de comum entre essas duas cartas? Uma sobre um Deus destrutivo e a outra sobre o Deus amoroso. O que há de comum em algo tão paradoxal? Entre essas duas cartas, o que há de comum é o autor. O autor das cartas, o mesmo autor, ele é o diabo. Ele é o diabo. É o diabo quem escreve essas cartas para vocês. E quem coloca no coração de vocês esses pensamentos. Esses dois extremos, essas duas pontas de um iceberg, que vocês não têm ideia de quão profundo ele é. Ele é tão enganador, ele é tão
vil, que ele consegue desviar a atenção de vocês com esses belos pensamentos. Ou vocês vão, de alguma forma, odiar Deus e acreditar que Deus não tinha motivo para fazer tudo que ele fez, ou vocês vão, seguindo o caminho dele, acreditando que ele apoia vocês em tudo. Que tudo que vocês fizerem será razoável diante dele. Sem se perguntar, a graça de Deus não tem limite, mas vocês não se perguntam quão alto preço que foi pago? Se nós estamos falando aqui de uma hipergraça, de uma graça que ela vai suportar todos os seus pecados até o final dos tempos, sem que você precise dar satisfação diante do seu Deus. Então, o que há em comum entre essas duas cartas é que Satanás escreveu elas. E na maioria das vezes quem recebe são vocês, jovens. Os adultos também recebem, mas principalmente vocês. Vocês são os destinatários dessa carta. Então prestem atenção nisso. Comecem a pensar um pouquinho sobre isso. Nesses termos, tanto no primeiro das pessoas te fazerem questionar a moral do seu Deus, falar, olha, que absurdo, você está defendendo um Deus que matou? Você está defendendo um Deus que é um Deus vil e cruel. Mas tem outras que não frequentam a igreja, que levam a vida como querem, mas olham para você e dizem, não, mas Deus é amor. E tem um problema, mesmo quem frequenta a igreja e acaba deixando esse pensamento de plenamente Deus é amor entrar no coração e só pensa nisso, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é compassivo, Deus entende. Esse Deus entende, ele termina em destruição. Porque isso de Deus entende é uma carta do diabo, não é uma carta de Deus. Deus, ele entende a situação que você está passando, sim, se você dobra o seu joelho e apresenta diante dele. Se você pede mudança, se você pede ajuda para mudar, para tomar uma postura diferente, mas se você está vivendo a sua vida e não está se importando com o que a palavra está dizendo, que a palavra está se opondo a você diariamente, você continua vivendo e acha que Deus está olhando para você e dizendo, não filho, eu te salvei, é mentira. Você está lendo a carta do diabo. Então vocês têm que parar, muitas vezes, de olhar de se apegar a isso, a um Deus que é um Deus de mentira, a um Deus que pintam para vocês, a um Deus que os demônios lutam para pintar na cabeça de vocês. Não entendam errado a imagem de Deus. Jovens, não entendam errado a imagem de Deus. O seu Deus te ama, o seu Deus, ele é o teu pai, mas o seu Deus, ele corrige e ele espera a mudança. Você ficar parado, 2, 3, 4, 5 anos postergando a sua mudança, isso vai te levar à destruição. Os seus vícios, as suas práticas, os seus costumes, os seus desejos ocultos, ele sabe de tudo. Ele sabe o que é o primeiro lugar em seu coração, e ele sabe muito bem quando ele não é o primeiro lugar no seu coração. Você não vai se esconder. Não tem para onde você correr, jovem. Ele sabe. Eu não sei. O pastor não sabe, os irmãos não sabem, talvez seus pais não saibam, mas Deus, ele sabe. Você pode dizer, Deus é tudo para mim. Você pode postar versículo no Instagram, você pode postar versículo no WhatsApp todos os dias da sua vida, até a sua morte. Isso não vai te salvar. Isso também não vai revelar a honestidade do seu coração. Você pode ser honesto, mas seja honesto diante de Deus e não diante dos homens. Não tente mostrar para os homens que você é cristão. Mostre para Deus que você é cristão. Mostre para Deus que você é filho. Mostre para Deus que você obedece, que você se importa. Então, você quer realmente amar a Deus? Não minta para si mesmo e não minta para Deus. Não pensa assim, cara. Não se esqueça de que na Bíblia chegou um homem rico ao Senhor, a Jesus Cristo, no Novo Testamento, e pergunta para ele, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus falou várias coisas, ame o seu próximo como a ti mesmo, faça isso, faça aquilo. E o rapaz foi dando um cheque em tudo, falou, não, perfeito, estou dentro e tal. Mas depois Jesus falou assim para ele, agora pega a sua riqueza, tudo que você tem e dê aos pobres. Dê àqueles que necessitam, largue tudo e me siga. Nesse momento, ele se fechou, ele fechou as portas para o Criador, para o Pai. Nesse momento, o Pai que conhece o coração dele, Cristo conhecia o coração daquele rapaz naquele momento, os discípulos estavam ali e talvez falassem, o rapaz aí falou que ama o seu próximo como a si mesmo, legal, falou que ele ajuda as pessoas, legal, falou que é respeitoso com os seus pais, honra seu pai e sua mãe e tal, legal. Eu acho que ele é perfeito para seguir o mestre também, junto conosco. E Jesus perguntou isso. Talvez ali os discípulos tivessem pensado, ótimo, ele já está habilitado. Mas Jesus fez mais uma ressalva. Porque Jesus conhece o seu coração. Não adianta você tentar enganar a Cristo. Ele é o seu Senhor, ele é o seu Pai.
Então ele olha para esse rapaz e ele diz: ótimo, agora tudo que te resta é deixar tudo que você tem para trás, é dar tudo que você tem, largue tudo e me siga, porque Cristo sabe o que está no seu coração. Não adianta você enganar os outros, olharem para vocês e acharem que... Não mintam para si mesmos, olhem o que há dentro de vocês. Existem ídolos na sua vida? Existem vícios que vocês precisam largar? Coisas que vocês precisam arrancar, erradicar da sua vida porque ela está sendo um obstáculo para você se aproximar de Deus? Porque é uma coisa que você sente mais prazer do que quando você se dobra diante da presença do Pai? Se existe alguma coisa que te atrai mais, se existe alguma coisa que você prefere, que você tem certeza disso, que você trocaria um momento com Deus por aquela coisa. Uma oportunidade única na sua vida. Você tem um sonho? Você trocaria uma viagem para a Noruega, para algum país que você adora, e você trocaria isso por um momento com Deus? Você trocaria isso pela sua vida com Deus? O que você está disposto a sacrificar pelo Pai? Ele entregou o seu próprio filho. E você, o que você entrega diariamente? Quanto tempo você dedica ao Pai? Então, que vocês sejam levados à reflexão nesse sentido sempre. E não deem ouvidos às cartas do diabo. Eu quero só deixar aqui um trecho de um livro do C.S. Lewis, que eu já tive o prazer de ler, que é Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz. É um livro que eu recomendo para todo mundo. É um livro muito bom e ele dá, entre aspas, o ponto de vista dos demônios, né? Que é o mundo espiritual que existe. Ele dá o ponto de vista do diabo. Ele chama lá como Vermelindo e o Mal Danado. São nomes muito sugestivos. Vermelindo e Mal Danado. Deve ser alguma coisa assim mesmo, né? Se for para Vermelindo, Mal Danado, Maltrupilho, sei lá. São todas as coisas mais horríveis que vocês possam imaginar, devem ser os nomes dos demônios. E aí o Vermelindo, ele fala para o Mal Danado, ou é o contrário, não me recordo agora. E em um dado momento ele fala o seguinte, esse demônio, ele fala o seguinte: todos os extremos devem ser encorajados. Entenda que ele está ensinando um demônio menos experiente a como agir na sua vida. O Vermelindo ou o Mal Danado, eu não lembro, não importa a ordem. Então o demônio mais experiente está ensinando um demônio menos experiente a como acabar contigo. E olha o que ele diz nesse ensinamento. Ele fala assim: todos os extremos devem ser encorajados. Assim que tornares o mundo um fim e a fé um meio, quase ganhaste teu homem, e faz muita pouca diferença que tipo de objetivo mundano ele estiver buscando. Desde que os encontros, panfletos, planos de ação, movimentos, causas e cruzadas tenham mais importância do que as orações, os sacramentos e a caridade. Ele é nosso. E quanto mais religioso, nestes termos for, mais seguramente será nosso. Então não adianta a gente pintar uma coisa que não existe. Eu participo de tantas coisas, de tantas ações sociais, eu faço isso, eu faço aquilo, eu posto nas redes sociais versículos todo dia, mas a oração você não tem nada. Sacramento você não tem nada. Santidade você não tem nada, você não pratica. Você não renuncia diariamente. Você não consegue tirar do seu coração, da sua vida ou da sua mente alguma coisa que te escraviza. Você não consegue, porque aquilo te domina e não a palavra. Mas é claro, é mais conveniente para nós continuar seguindo, postergando, adiando, falar: não, cara, eu acho que dá para eu manter. Dá para eu manter Deus e dá para eu manter o meu ídolo. Dá para eu manter Deus e dá para eu manter o meu pecado simultaneamente. Errado, não tem como. Alguma hora você vai cair, jovem. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. A vida é mais séria do que isso. A sua alma é mais séria do que isso, de que velhas práticas, do que práticas habituais. Não confundam isso com vocês se isentarem de lazer, de diversão. Isso tem. Esse momento aqui, esse momento que nós tivemos aqui hoje não é um pecado contra Deus. Pelo contrário, Deus se alegra em ver o seu povo unido, se divertindo, nadando, brincando. Só não pode brigar muito, igual às vezes vocês fazem, mas... Vocês estão brincando de queimada. A gente está ali indo pegar manga. Não é toda hora aqui lendo a Bíblia, não é isso. Mas você não está pecando. Você não está priorizando uma coisa em excesso na sua vida. O que é prioridade em excesso? Vamos lá. Vou dar um exemplo, não estou falando de ninguém aqui, um exemplo alheio aí. Eu sou um cristão, mas eu penso muito no meu trabalho porque eu quero enriquecer.
Cara, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico, mas eu não só quero ficar rico, eu quero ficar rico porque eu amo carros. Eu adoro uma Lamborghini, uma Mercedes, eu quero comprar, eu quero ter uma coleção, uma aquisição na minha casa, eu quero fazer isso. Mas eu estou na igreja, eu sou cristão, mas eu quero enriquecer, ótimo. Então é claro, quem quer enriquecer trabalha. Eu estou trabalhando arduamente, estou trabalhando muito aqui. Aí você tem um momento na sua casa ali, deixa eu pesquisar sobre esse carro. Fica olhando lá o carro no YouTube e tal. Legal. Aí deu hora de você ir trabalhar. Você vai trabalhar, aí você chega em casa de noite, deixa eu comer alguma coisa. Eu tenho um tempinho livre, o que eu vou fazer? Nossa, lançou um carro tal no mercado, deixa eu ver. Ver todos os detalhes daquele novo carro, o preço, como aumenta, baixa e tal. E aí depois você fala, nossa, que canseira, que dia cansativo, vou dormir. Vai dormir. Aí você olha para o lado assim, o pôster de carro, olha para o outro, o abajur de carro. Você falou, santo carro, abençoa a minha noite. Aí você apaga o abajur de carro, tal, fecha a cortina com o símbolo do Relâmpago Marquinhos. Fecha a cortina lá, aí você dorme, descansa. Aí no dia seguinte você acorda, tô esquecendo de alguma coisa. Tem que ver a água do carro. Aí você sai na garagem. Aí, quinta-feira, Senhor, louvado seja o teu santo nome, eu te louvo. E se repete. E você só adora o seu Senhor na quinta. Porque dos outros dias o seu Senhor é o seu carro, que vai te salvar. O seu carro motorizado, com não sei quantos cavalos, ele vai te levar para o céu, com uma velocidade de 300 km por hora. Só que o céu vai estar um pouco quente quando você perceber. Está entendendo? Então, olha que engano, olha que coisa. E a gente não percebe, vocês não percebem, nós não percebemos, a gente está sendo guiado para um caminho destrutivo. Você está num carro de 300 km por hora que você acha que você está, nossa, ganhando muito, sendo abençoado por Deus, mas você está indo direto para o caminho oposto. Para de ficar se pendurando em ídolo, em vício, em pecado. Ai, mas toda vez que eu jogo eu falo palavrão. Então não joga mais. Ah, não, mas eu gosto muito do jogo. Então você está nem aí para Deus. Responde honestamente que é mais bonito. Ou pelo menos diz, não, eu ligo para Deus, mas eu não consigo mudar. Eu gostaria de poder jogar sem falar palavrão. Então você vai trabalhar isso. Você vai orar, você vai dobrar o seu joelho, você vai fazer um propósito com o Senhor, você vai pedir ajuda, você vai pedir apoio. Mas você não vai se esconder atrás disso. Mas eu gosto de jogar, mas eu não consigo parar de falar palavrão por causa disso. Então, mas eu amo. Você gosta? Você quer abraçar os três ao mesmo tempo? Não tem como. Você tem que resolver a sua vida, meu irmão. Você tem que resolver a sua vida, jovem. Você tem que parar de se esconder atrás das coisas, de se esconder atrás de desculpa, porque desculpa não vai ser aceita no dia do juízo. E cuidado, porque já tem alguns que deixaram de acreditar até no dia do juízo, já acha que é até uma história, uma mitologia, até parece que eu vou ser lá, vai aparecer, vai passar minha vida diante dos meus olhos. Fica aguardando então. Porque quando passar diante dos seus olhos vai ser tarde demais, você não vai ter o que dizer. E o diabo, teu amigo, que você nem percebia que era tão teu amigo, ele vai estar lá te acusando. Ele leu a minha carta e ele gostou do que ele leu. Ele leu a minha carta e ele não ouviu quando o Senhor falou o contrário. E ele não vai estar mentindo. O pai da mentira em alguns momentos não vai estar mentindo. Não dê munição para o diabo. Melhor ainda, você não precisa nem se preocupar com o diabo. Faça por você mesmo. Você ama a Deus, então faça por você. Também não pode ser movido assim por querer quebrar a cara do cão, né? Como diz, tipo, vou mostrar para o Satanás que eu sou ungido. Deus, vou te mostrar aqui que se o Satanás aparecer na minha frente, vão 17 legiões embora ao mesmo tempo. Você está pensando, você está com o foco errado também. Então tudo tem que ter cuidado, o seu foco tem que ser Cristo. Sempre. E por favor, ouça isso mais uma vez. Não minta para si mesmo e não tente mentir para Deus, porque não dá certo. Seu pai te conhece. Então, olha para dentro do seu coração e fala, peraí, quem é o meu primeiro lugar? Quem é de fato aquele para quem eu me sacrifico? Coloca na balança. Será que é Deus mesmo? Quantas vezes? O que você fez? Eu sei que não há nada que nós possamos fazer por Deus, mas o que você já fez pelo reino? Eu não faço porque eu tenho vergonha. Agora sim, glória a Deus, você está salvo, irmão. Aleluia, você tem laudo médico. Você vai chegar no céu e Deus vai falar, deixa eu ver a lista.
Zero? Você não fez nada? Ô Deus, aqui ó, laudo médico, vergonha, pai. Ah, beleza, entra. Abre aí o Miguel. Eu não sei se Miguel faria isso, não sei quem é que tem essa responsabilidade de ficar abrindo, mas... Ele apresentou o laudo de vergonha, claro, entra. É lógico. Ó, pai, introversão, timidez. Entra. Ah, não me adorou por isso, não me adorou por aquilo, não falou de mim, não falou do meu nome, não me buscou mais, não se ajoelhou para suplicar. Vergonha, timidez. Entra, filho. Isso não existe. Para de se iludir, isso não existe. Sua vergonha, sua timidez, sua introversão, seu medo, sua insegurança não vai servir para Deus como desculpa. Ele vai olhar para você e vai dizer: eu não te conheço. Igual ele disse para quem conhece a Bíblia que faria para quem não estiver pronto quando o noivo chegar. Você está pronto? Acorda, jovem. Desperta, tu que dorme. Desperta, tu que dorme. É assim que diz a palavra. Só para concluir, então, vocês se afastem de companhias inconvenientes. Parem de prorrogar isso, não vai dar em nada. Só vai dar em alguma coisa com uma condição. Se você está dobrando o joelho todo dia e pedindo por aquela sua amizade, porque você tem o desejo ardente na sua alma de salvar, de ajudar a salvar a alma desse seu amigo. Mas, então é bom você também se afastar dele se você nem pensa em ajudar ele a salvar a alma dele. Que amigo que é você? Que amigo que é você, tendo um melhor amigo que você sabe que é desse caminho, e você está lá assim, cada um com a sua opinião. Para com isso. Para com isso, para de viver conforme a sua própria palavra. Para de achar que a sua cabeça, que o seu fundamento tem alguma validade para Deus. Você tem que deixar de lado o seu fundamento e colocar em prioridade o fundamento de Deus, que é o que importa, e acabou. Você é criação. E ponto final. Você tem que se colocar no lugar de criação. Você é criatura. E você tem um pai. Então que você haja conforme o seu pai deseja. Então se você tem um amigo, você tem um amigo que você vê, assim, se você já tentou conversar com ele sobre isso, já tentou evangelizar, já tentou trazer ele para perto da igreja. Caramba, eu pisei naquelas Maria fedidas, sabe? Terrível, uma bomba de fumaça aqui. E aí, você tem um amigo, você já tentou de tudo, mas não, ele não muda. E aos poucos ele está tentando te influenciar. Não, que igreja, você é louco? Eu vou cair duro na porta. E ainda ri. Oh, que bênção, irmão, que você vai cair duro, cheio de demônio, convulsionando no chão. Que bom. Que coisa mais doce de se dizer da sua parte, meu amigo. Mas você é o meu melhor amigo, todo cheio de demônio. E como eu te amo. Você tem que amar de fato. Mas você não tem que, achar isso legal também. Quando a pessoa fala isso, se eu for para a igreja eu vou cair duro. Às vezes ela mesmo sabe o que ela faz da vida. Se ela falar isso é porque ela sabe onde que ela bota o pé. E você continua ali. Você cristão, preparado com a armadura do Espírito, com a palavra de Deus no seu quarto, fechado, empoeirada lá. Você fica lá assim, então, convitinho. Convitinho para você. Ter culto. Não vai dar para ir, eu vou dormir nesse dia. Eu entendo. Eu entendo você, perfeitamente. Agora, vai ter minha festa lá em casa, só 51, escola, tal. Se zoar cocaína, qualquer outra coisa do tipo aí que você também que vá para dentro, vai ter lá, tal, vai ter uma galera legal. Você não vai ter a moral de ir mesmo? Você é um medroso, você é um bundão? Eu, bundão? Não. Eu vou. Cristão, eu vou. É claro que eu vou. Eu quero ser popular, eu quero andar com você, eu quero ser popular com você, eu quero ser descolado. Deus vai me esperar. Deus me acompanha. Deus não vai te acompanhar para onde você escolheu estar. Deus não vai te acompanhar para o lugar que você se enfiou. Ele já te mostrou que o caminho é esse. Se você escolheu ir, ele fala, então eu vou esperar aqui. Ele monta uma tenda, um acampamento, ele fica te esperando. E você vai se quebrar lá. É igual o filho pródigo. Não acabe sendo um filho pródigo. Ele vai te receber de volta, mas será que você vai conseguir voltar? Não arrisque a sua alma, não coloque sua alma em jogo.
por causa disso. Amizade você acha outra. Amizade você acha na igreja. Vocês são amizade. Se unam entre vocês. Para de olhar para os ares e reclamar, ai, mas eu não tenho ninguém. E olha para o que Deus colocou no seu caminho. Vocês têm amigos aqui. Vocês têm um lar aqui. Vocês têm diversão aqui. E vocês têm uma coisa que nem todos vão ter. Vocês têm a salvação. Vocês têm tudo. Vocês são os mais ricos dessa terra. Jovens, se alegrem no seu Senhor, porque Ele salvou vocês, Ele ofereceu a vocês a salvação, e cabe a vocês agora seguirem no caminho dele com fervor, ignorando e rasgando as cartas do diabo, sem desculpinha. Porque vocês, eu sou jovem, eu tenho 12 anos, sim, mas Deus está te falando agora, não está? Você está ouvindo? Não ignora a voz do seu Deus, não ignora, não faça isso, não cometa esse erro. Pode ter certeza, você não vai se dar bem se você ignorar a voz de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você, sempre. Então leva isso a sério. Entenda onde é o seu lugar. Entenda onde é o seu lugar. E para de prorrogar uma coisa que é inevitável. Você não vai poder guardar para sempre os seus ídolos, você não vai poder guardar para sempre os seus vícios, você não vai poder guardar para sempre os seus hábitos. Você vai ter que, alguma hora, jogar isso tudo de canto e falar, Senhor, eu cansei. E agora eu me rendo a Ti verdadeiramente. Vocês que vão se batizar, vocês estão assumindo com Deus um compromisso, dizendo para Ele e assumindo publicamente, que vocês o reconhecem como seu único Salvador e verdadeiro caminho, sendo a palavra. Não percam tempo depois disso e se dediquem de verdade ao Senhor. Parem de prorrogar a sua vida. A sua vida não é brincadeira e a sua alma não é brincadeira também. E o tempo que nós estamos vivendo agora está se encurtando. A gente está no tic-tac, não no TikTok. Preste atenção nisso. Deixa de lado o TikTok e presta atenção no tic-tac, que a coisa está ficando feia. Tá? Lembrem ainda que se vocês tiverem um mau fundamento cristão, os seus filhos também terão. E quem andar com vocês também vai ter. Então não seja uma má influência. Busque se aperfeiçoar no Senhor sempre. Ignorando esse seu complexo de, eu acho isso, eu acho aquilo. Deus não liga para o que você acha. Essa que é a verdade. E você vai ter que engolir isso. Igual Ele fez o povo de Israel engolir carne até sair pelo nariz praticamente. Eles pediram. Então assim, algumas coisas você vai ter que engolir. Porque Ele é Deus. Não tem essa. Não é igual eu, você ser humano, que você vai chegar... Hã? Falou isso pra mim? O quê? Não. Dá um que eu te dou outro. O Bolsonaro é o melhor presidente, mas tem algumas coisas que, pelo amor de Deus, também, né? Dá um que eu te dou outro. Você é cristão, você não vai pensar assim. Mexeu comigo? Quero ver. E eu digo isso pra nós, tá? Sempre que Deus fala com o rebanho, Ele fala também com a pessoa que está ministrando. Sempre. Serve muito para mim, assim como serve para vocês. Então, evitem, sabe? Evitem essa postura. Falou de mim? E aí começa a falar da pessoa também. Mexeu comigo? Vou mexer com você também. Mudem. Não dá tempo de ficar enrolando mais. Não dá tempo. Para de ficar olhando para que não tem fundamento. Para de ficar sonhando com coisa inútil. Mas eu amo. O problema é teu. Deus nunca falou que isso era um requisito para a sua felicidade. Deus, pelo contrário, falou assim, não se apeguem aos bens materiais. É o que a Bíblia sempre fala. Para de se apegar a isso. Para de olhar para aquela pessoa assim. Foca no seu caminho, na sua alma, na sua vida. Você vai ter gostos, mas calma, cuidado para não deixar esse gosto excessivo. Igual o exemplo do carro. Você olha para o lado da abajur de carro, você olha para trás do pôster, você acorda de manhã, o seu primeiro pensamento é abastecer o carro. Você fica de olho nas redes sociais, vendo tudo sobre aquele carro. Porque a sua vida é aquele carro, mas aquele carro, pode ser que você nunca o tenha. E além disso, ele não vai te levar para lugar nenhum. E além disso, ele vai passar, o tempo dele vai passar, a modinha vai acabar. Ele vai ficar velho e vai sair de linha. Isso serve para qualquer coisa que vocês possam imaginar, não só carros. Bota a sua cabeça para pensar. Pensa em tudo aí, ó. Tudo. Pode ser, não só carros, não só objetos, pode ser pessoas, pode ser qualquer coisa. Ídolos são tudo.
E a gente vive na era de ídolos. Vocês têm que parar, nós temos que parar de formar ídolos, de formar coisas em que nós nos apegamos. E em todo sentido, ídolo não necessariamente é tangível, pode ser abstrato, pode ser um sentimento, pode ser uma superstição. Crente não tem tempo de superstição não, irmão. Jovem, para de baboseira. Eu sei que a idade às vezes influencia um pouco em algumas coisas que vocês vão acreditar. Mas às vezes tem gente aí que acredita em superstição. Faz tempo. Igual foi pregado na quinta-feira, não foi uma pregação direcionada, mas falou do olho gordo. Mano, tem crente que está lá ignorando o que a Bíblia fala sobre inveja. Ele ignora, ele rasga o que a Bíblia fala sobre a inveja, mas o que o mundo traz de superstição e ensina, ele acata como se fosse mais legal. Ai, olho gordo. E daí que a Bíblia não fala dessa questão energética, de energia negativa e tal? E daí? Eu acho legal, sei lá, botar um sal grosso, me abanar com as folhas, sei lá, eu acho que funciona. Não, mas fazer isso é loucura, dói o joelhinho, mas abanar com matinho vai tirar a energia do demônio, a energia do mal, a energia que te foi passada. Para de se apegar em superstição que não existe e não tem fundamento e importância para a sua vida. Se desprende, se liberta, porque isso vai te levar para o inferno. Isso está matando a nossa juventude. Ficar se apegando em coisa que não procede, em coisa que é distração, e vocês nem percebem, porque Deus está aqui, e essa coisa ela vem com um diálogo parecido com Deus, mas faz você fazer isso. E cada vez mais você vai estar indo no caminho oposto, achando que você está olhando para Deus, mas quando você chegar perto, você vai ver que a criatura é horrível. E Deus estava lá do outro lado. E Deus vai estar assim. E Deus vai estar assim, quase com uma mordaça na boca, de tanto que tentou falar com você e você ignorou. E você calou a boca dele. E nem percebeu. Então abra os olhos e vigiai em todo o tempo. Sejam vigilantes. Não fiquem perdendo tempo, não fiquem dando desculpa, não fiquem achando que o tempo está se estendendo. Pelo contrário, está diminuindo. Então é hora de vocês começarem a levar as coisas a sério. Com competência e com espírito e coração aberto para o teu Pai. Ou isso, ou vocês não vão conhecer o teu Salvador. E que péssimo, e que horrível, e a pior coisa imaginável é você não entrar no reino dos céus. Queira estar no reino dos céus. Todos vocês, para todos, mas para vocês jovens, sintam desejo de ver o teu Salvador, de abraçar a Cristo Jesus, porque Ele sim fez algo pela sua vida. Ele sim. O resto nunca, talvez nem vá chegar a entrar na sua vida. Não te conhece, não sabe quem você é, e mesmo que soubesse, não teria nada para te dar, mas Deus tem sempre algo para te dar. Cabe a você querer aceitar isso. Então abra o seu coração. Deixem de lado suas ideologias, fujam de tudo aquilo que a Bíblia alerta para vocês fugirem. Vivam para Deus, e assim vocês vão conhecer a felicidade eternamente. E para com isso de querer autonomia toda hora. Não estou falando aqui na terra, não querer buscar um serviço, não é disso que eu estou falando. Presta atenção, seja maduro. Não estou falando disso. Para de buscar autonomia de pensamento, de ideologia, de convicção em relação a Deus. Você vai cansar de fazer isso. Ou você vai ser destruído, ou você vai demorar para entender a verdade. Quando você entender, você vai se lamentar, porque você vai falar, cara, eu vivi a vida toda assim, pensando nisso, priorizando isso, para chegar agora e olhar para trás e eu ver que eu não gosto mais disso por algum motivo. Eu perdi 30 anos da minha vida gostando disso, indo atrás disso, acompanhando isso, querendo isso, fazendo planos para isso, economizando dinheiro para isso, e agora eu encontrei Deus de verdade, eu olho para trás e eu falo, que coisa é essa que eu estava me enfiando? Para quê? Que perda de tempo! O seu coração é um espaço vazio enorme que você vai tentar preencher com várias peças de um quebra-cabeça, mas esse quebra-cabeça está totalmente errado. Porque o seu coração, ele tem o tamanho de Deus. Só Deus vai preencher esse vazio e nada mais. E quando você entender isso, você vai estar vivendo de verdade. Então, para de querer ser autônomo. E aí você vai aprender uma coisa.
Faça sempre, que seu desejo seja sempre, que sua consciência seja escrava da palavra de Deus. Seja a sua mente escrava do Senhor, mas não uma escravidão penosa, dolorosa, mas uma escravidão sutil, amável, leve. Porque o Senhor, Ele é o que nós precisamos. E você só vai entender isso quando você abrir mão do resto. Deixa para trás essas coisas. Para com isso. Você não vai chegar a lugar nenhum. Desvia o seu pensamento. Desvia isso da sua cabeça. Para de persistir nisso que não vai te levar a lugar nenhum. E vai para o caminho que o Senhor está te chamando. E nessa noite, mais uma vez, isso para todos, não só para vocês jovens, mas para todos, mais uma vez, o Senhor se coloca inclinado e Ele estende a mão e fala: tenta mais uma vez, filho, e dessa vez me acompanha. E deixa eu mudar a sua vida completamente. Acredite nisso. Acredite nisso, porque a eternidade que o Senhor tem reservada para você não tem preço. Você vai esquecer de tudo. A eternidade, ela é única. E que essa palavra persista no seu dia a dia, jovem. Que isso seja para você verdadeiro. Que isso seja para você uma coisa que você não abra mão em momento nenhum. Só para finalizar, eu vou deixar um salmo aqui que vai reafirmar isso. Se eu não me engano, é Salmo 119:9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Só até aí mesmo, porque Davi teve seu erro, não teve? Davi, ele cometeu adultério. E olha que exemplo nós temos, né? Essa coisa de atribuir santidade. Davi, ele fez isso. E depois veio o profeta do Senhor e perguntou para ele: olha, deu um exemplo. Se tivesse alguém que, de forma proposital, com desígnio, matasse o seu irmão para ter a mulher dele, porque cobiçava a mulher dele, se matasse o seu irmão só para ter o caminho livre para a mulher dele, o que você faria, rei Davi? E o rei Davi, despercebido, isso já tinha passado um tempo desde que ele cometeu o pecado, ele olha e fala: o quê? Esse homem merecia no mínimo a morte. E o profeta diz: pois bem, esse homem é você, Davi. Então, ouça o que diz a palavra. Salmo está falando isso. Né? O que acontecerá com o jovem que confiar na sua própria palavra, que seguir a sua própria conduta? Não vai dar num bom caminho. Abra um pouco mão de você mesmo, renuncie a si mesmo. É isso que significa renunciar-se a si mesmo. Deixar de lado o que você pensa, essa coisa, e priorizar o que a palavra está te dizendo, o que Deus está querendo de você. No começo parece difícil, doído, é como uma chicotada na costa, mas você vai ver que aos poucos... Parece, a Bíblia diz, é carregar a sua cruz. Mas é claro, você olha para a cruz, para quem não carrega a cruz, a pessoa olha e vê ela como um peso absurdo, como o peso do mundo nas costas. Você não consegue, você fala: eu não consigo, sinto muito. Mas quando você aprende que o Senhor está te guiando enquanto você carrega a cruz, você vai ver como é verdadeiro o que Jesus também disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E a cruz vai ser leve para você se você deixar o Senhor entrar na sua vida verdadeiramente e abrir mão de você mesmo. Você vai ver quão pacífica vai ficar a sua vida, porque você não vai mais se prender em si e nos outros, mas só vai ter um que vai determinar a sua postura, os seus caminhos, os resultados que vão vir para a sua vida. Vai ser só um, e esse é Deus. Deus é suficiente para você, jovem. Eu sei que você gosta de jogar, eu sei que você gosta de assistir. Faça tudo isso, mas faça com moderação. Não torne disso uma idolatria. A idolatria é destrutiva também. E ela nem sempre fala, idolatria nem sempre fala de boneco, de um touro de ouro. Para de viajar nisso. Ah, não, a idolatria, na Bíblia é adorar um ídolo, um boneco, uma coisa. Não, idolatria está em tudo. Você pode adorar qualquer coisa e nem está se ligando. Aquilo que vai gerenciar o seu coração, que guia o seu coração, é aquilo que você mais adora. Então pensa nisso. O que é que te move ultimamente? Será que é Deus? Mas se não for Deus, pensa um pouco. Quando você abre o seu Instagram, o que você fica olhando? Um atrás do outro. Quando você abre o seu TikTok, o que você fica pesquisando? O que você quer ver?
Quando você vai se vestir, no que você pensa? O que você quer fazer quando você vai se vestir? No que você pensa? É muita idolatria para todo lado, é muito pecado, é muito vício. É muita vaidade. Abandone essas coisas e dê lugar para o seu Deus, porque Ele está falando isso nessa noite. E escute o que o Senhor diz, e os seus caminhos prosperarão, em todos os sentidos. Abra o seu coração para Deus e Ele fará da sua vida aquilo que Ele tem preparado para ti e você estará salvo. Amém? Essa é a palavra para essa noite. Sei que me estendi um pouco, mas era uma palavra necessária de se dizer. E eu gostaria que vocês meditassem nisso continuamente. E que isso sirva para vocês, verdadeiramente, para o cotidiano mesmo. Não deixa ser só uma palavra passageira de mais um dia. Vai remoendo, vai pensando sobre isso, porque vocês precisam, nós precisamos. Todos os dias fazer essa análise. Reflexão diária é importante. E compara um pouco. Veja as cartas que você está abrindo e procura ver quem é o autor. Será que é Deus? Pensa bem. Nem sempre é Deus. Às vezes tem aparência de divino, mas é satânico. Acorda, jovem. Você não está mais em tempo de maturidade. É hora de você começar a ter discernimento sobre a sua própria vida. E abra o seu coração para o Senhor, porque Ele está falando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar agora. Vou pedir para os irmãos se colocarem em pé. Peça pela sua vida, peça mudança, assim como eu vou pedir mudança, porque eu sei que eu preciso de mudança. Peça para Deus te ensinar a abrir mão, peça para Deus te dar a capacidade para deixar os seus vícios, os seus costumes, os seus hábitos, porque é tão habitual que daqui 20, 30 anos você vai continuar com ele, e na sua cabeça, por você tê-lo feito a vida toda, só por esse motivo, eu faço isso a vida toda. É como se fosse argumento para você ser assim, para você agir assim. Não se engane. Isso é uma desculpa. Mudança, ela tem que vir, independentemente do tempo ou da circunstância. É um processo, de fato. Mas você está dobrando o joelho? Você está indo atrás? Porque dizer, eu não consigo mudar, eu faço isso desde pequeno. E demora. Sim, claro que demora. E demora mais ainda se você nem tenta. Se você nem tenta mudar, não só demora, não vai acontecer. Ponto final. Então dobra o seu joelho e começa a buscar mudança. Nesse momento, jovens, coloca o braço aí na pessoa que está do seu lado. Peçam mutuamente um pelos outros, por vocês, o restante também, não só os jovens, todo mundo. Glória a Deus. Peça também pelo seu irmão, porque às vezes ele está sofrendo uma coisa que você nem imagina. E às vezes até uma coisa que você se pergunta se você é o único que passa por isso, ele no mesmo tempo está pensando, olha, eu passo por isso. E vocês estão passando pelo mesmo, e vocês estão orando juntos agora. Então, ora, peça pela sua vida, peça por mudança, peça para que o Senhor te guie, peça para que o Senhor te capacite para tudo que você for fazer, para que Deus quebre as barreiras, os obstáculos da tua mente, quebre isso de vergonha, de timidez de toda hora, de incapacidade, de muita insegurança, de ansiedade, de muitas coisas que nos limitam. Peça para que Ele comece a te ajudar a se desfazer dos seus ídolos, das coisas que você está segurando na sua mão e não consegue largar, mas você não percebe que aquilo é prejudicial para você, que te trava, que fundamenta a sua mente numa coisa que você está perdendo tempo. Então nesse momento fecha os teus olhos e peça pela sua vida e pela vida da pessoa que está do teu lado. Senhor Deus, oh Deus, nesse momento nós queremos te pedir, Pai, o Senhor tem falado conosco, e como às vezes difícil é de ouvir a tua voz, mesmo que o Senhor grite, mesmo que o Senhor venha, Pai, com o teu Espírito Santo e passe sobre nós, tantas vezes é difícil de a gente ouvir, é difícil da gente querer seguir os teus caminhos, Senhor, mas nos ajude, coloque no nosso coração o real desejo de estar te seguindo, Pai, o real desejo de estar na tua presença, o real desejo de mudar por você, de sacrificar por você, porque é tudo que podemos fazer nesse momento, por tão gloriosa graça que nos foi dada, Senhor, o teu sangue na cruz. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor não precisava, o Senhor não era obrigado, mas o Senhor o fez por amor a mim, por amor a nós. O Senhor fez e não pensou duas vezes, e o teu filho te pediu que, se possível, livrasse dele. Mas o Senhor, mesmo assim, disse: é preciso que seja feito. É preciso que seja feito para que eu possa salvá-los.
É preciso que seja feito para que eles venham até mim, limpos de todo pecado, limpos de toda dor, de toda iniquidade, de toda angústia, limpos de tudo que acontece nesse mundo, e para que eles passem pelos fins dos tempos com cuidado, com cautela, com vigilância. É preciso, meu filho, é preciso que isso seja feito. E Jesus suou sangue. E Jesus suou sangue. E Jesus suou sangue por nós, por mim e por você. E muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz desse Criador tão bondoso, que te soprou fôlego de vida, que te deu propósito, que diariamente tenta te trazer para o caminho, porque Ele persiste em você, diferentemente do que muitas vezes nós fazemos com Ele. Às vezes nós desprezamos tanto a Deus, mas Ele é o primeiro a estender a nós uma bênção. Oh Senhor, perdoa-nos por nosso coração duro, por nossos pensamentos, por nossas ideologias erradas, Senhor. E nos ajude a nos colocarmos diante de Ti cada dia mais, verdadeiramente, Senhor. Santo Deus, livra esses jovens do caminho errado. Livra a alma deles, Senhor, salve-os. Eles estão aqui se colocando diante de Ti, alguns estão dispostos a se batizar e admitir o Seu nome. Segure-os em Tuas mãos, Senhor, e leve-os para o Teu caminho. Que o Senhor cure as feridas do coração deles, Senhor. Que o Senhor os ajude cada dia mais a entender. Dê um entendimento, Senhor. Liberta verdadeiramente. Quebra as amarras, Senhor. Ajude-os a estarem diante de Ti com firmeza, porque não é tempo de dormir. Alerte-os e mantenha eles nos Teus caminhos, ó Deus. Mantenha-me nos Teus caminhos, ó Deus. Livra-me das minhas inseguranças, livra-me da minha ansiedade, livra-me da minha angústia, Senhor. E tem misericórdia de nós, Pai, e nos ajude a entendermos quando pecarmos, a mudarmos a postura, a conduta, para que nós possamos nos alinhar na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome. Não é tempo de ficar se espelhando em ídolo, não é tempo de ficar se espelhando, Pai, em doutrina errada, em moda, em vaidade. Quanta perda de tempo, Senhor. Quanto tempo Salomão levou para perceber que tudo era vaidade, Deus. Que o Senhor faça diferente na vida deles e que o Senhor os inspire desde já a serem diferentes. Quebre os obstáculos, as travas no coração de cada um deles e os coloque no centro do Teu altar em nome de Jesus, Senhor. Capacite os Teus filhos, capacite a Tua igreja, Pai. Oh, aleluia, assim nós te pedimos pela saúde, pedimos pela escola, pelos estudos, pelo trabalho, pelas relações familiares, Senhor, pelas relações amorosas de agora ou de posteriormente, que o Senhor já esteja no caminho deles, preparando para eles, para o que for da Tua vontade. Oh Deus, abençoe e os ensine a quererem estar na Tua presença, Deus. Que eles queiram estar diante de Ti, dobrados, ajoelhados diante da Tua presença, diante do Teu altar, honestos, de coração aberto, porque eles não tenham nada a perder e agora eles entreguem tudo, porque eles entenderam que o Senhor é tudo que eles têm para sempre. Aleluia. Eu sou o que te basta. O Senhor te basta. E que você entenda isso em nome de Jesus. E Deus vai te capacitar, Deus vai te dar propósito, Deus vai te ajudar a estar nos caminhos dele cada dia mais. Creia nisso do fundo do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim nós te pedimos, Pai, e declaramos neste momento. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.